Então, mais um podcast, agora conversando com a Luísa, que está na primeira série. O ano passado ela estava no 9º ano, cheia de expectativas, né, Luísa? De como seria o ensino médio. Ela vem contar para nós aqui como foi a experiência dela esse ano. E o Danilo, que está no 9º ano, deixando o Fundamental 2 e partindo agora para o ensino médio, né? Reta final, daqui 3 anos que passa rápido, vestibular, né? E aqui do meu lado, a querida professora Camila. Opa! A Camila, a mãe dela foi minha colega, né, Camila? Foi. Você, na verdade, foi responsável pela contratação dela. Danilo, é com você. Você vai começar a fazer as perguntas para a Luísa, tá? Fica à vontade, Luísa. Você também pode fazer pergunta para ele, Tranquilo. Tá bom? Pode dar conselho, né? Com certeza você tem alguns. conselho, não tem? Sim. Então você vai dar conselhos para ele, tá? Sim, com certeza. E você está falando sozinho em seu nome ou você está vindo em nome de um grupo de alunos? Não, eu tô vindo sozinho. Sozinho? mesmo. Você não buscou fazer as perguntas com a turma, não? Não, eu fiz ontem à noite mesmo. Então tá, qual é a primeira Minha irmã pergunta? que me ajudou É? a fazer as perguntas. Qual que é a primeira? Queria saber, porque alguns alunos do 9º, eles têm uma ideia que os professores do ensino médio, eles são puxam muito o aluno pra, tipo, estudar e passa É muito sério, né? e É bravo. passa muito conteúdo É em pouco bravo, tempo, né? essas coisas. E aí eu queria saber se é real ou não. Cara, eu tinha muito essa preocupação também quando eu tava no 9º ano. Só que, assim, esse ano eu percebi que os professores, todos, assim, menos os que não mudaram, que eu imagino que você ainda vai ter aula com o Edinho de Geografia, o Nakamura e o Fausto. Uhum. Só que, tipo assim, os que mudaram, cara, não pra dizer que os do 9º eram, os do 9º ano eram ruins, mas os do ensino médio são, assim, cara, surreais. São professores que sempre, tipo assim, interagem muito com os alunos, engajam muito, pelo menos grande maioria, engajam muito os alunos nas matérias. Uhum. E, tipo assim, acaba se tornando uma coisa mais natural, sabe? Tipo assim, essa questão da aula mesmo, de sentar ali 45 minutos e ficar prestando atenção, tudo que eles estão ouvindo, anotar tudo. Cara, foi se tornando uma coisa muito natural. É gostoso de assistir aula, Luiz? Cara, algumas. Assim, É? tem algumas que eu tenho mais dificuldade em realmente prestar atenção, mas, tipo assim, algumas que eu nunca fui muito fã e que hoje em dia eu, tipo assim, fico muito ansiosa de ter. Olha, Tem é várias, várias. Aconteceu isso comigo também. É? No 7º e no 6º eu odiava matemática. Tipo, muito. E aí eu comecei a ter aula com Naka. E aí, tipo, eu comecei a, tipo, gostava de matemática, assim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Ano passado eu cheguei, eu tinha saído lá do Leonardo da Vinci, fui pro Galois e, tipo assim, detestando exatas, detestando. Aí eu fui conhecer o Nakamura que, cara, mudou completamente minha visão, assim, de mundo. É. E hoje em dia eu sou 100% eu também exata. gosto do Naka. Não sei, menino. Não sei. É o jeito dele. É o jeito dele, eu dele. acho. Eu acho muito bom a aula dele, tipo, o jeito que ele ensina, né? Tipo, Ele é muito didático. deixa tudo muito mais fácil de compreender, tipo, de entender o assunto. É filho de quem, né? O Toshio também tem isso, né? Japonês. Qual é a próxima? Eu queria saber se tem, tipo, alguma aula à tarde, no período vespertino, obrigatória, ou se, tipo, é só o apoio acadêmico, né? Que você marca ou não. Assim, tem só educação física, que você tem que marcar, tipo assim, a cada 15 dias, que você tem que ir lá realmente pra prestar presença. Mas, além disso, tem também a entrega de redação, que acontece no período da tarde, só que também você pode marcar qualquer dia, de segunda a quinta, Uhum. que acho que vai até às 6 horas, se não me engano. Mas aula mesmo, acho que só coisa extra, tipo o Clube da Leitura, ensinado pela incrível Camila, e várias monitorias também. O que o Galois faz muito que eu gosto também são os aulões. Tipo assim, acho que no primeiro semestre não teve tanto, mas que no segundo semestre tem bastante. São esses aulões que são só os professores de determinada matéria, por, tipo assim, 45, 50 minutos, falando sobre, tipo assim, fazendo uma revisão geral, que ajuda muito. Deve ser muito bom. Isso, assim, eu recomendo muito você ir, mas de coisa obrigatória, acho que é só educação física e redação. Então as monitorias ajudam, né? Tipo, Muito. o aluno. Muito. Na verdade, a monitoria o antigo Resolve, né? É, É o exatamente. antigo Resolve. Exatamente. Porque o Resolve passava uma lista, agora já tem na apostila, não é isso? Sim. E no site, não é isso? É site Aham. não, É no S, a plataforma S. na plataforma. E aí você tem à disposição um monte de questões extras. E você busca o plantão de dúvida, a monitoria, né? O que mais?
É sobre o itinerário, que é que... Uhum, Deixa eu fazer uma pergunta antes. Ele perguntou se tem aula à tarde, aham. mas o aluno tem atividade na escola para ficar manhã, tarde e um pedaço da noite, não Sim, tem? sim. É porque, por exemplo, o Clube da Leitura e algumas outras atividades, a gente não coloca como uma atividade obrigatória, porque a gente sabe que vocês já têm uma carga muito grande de estudo. Uhum. Inclusive, vocês devem, né, provavelmente fazer essa grade que consiga acolher bem as suas necessidades. Mas isso não quer dizer que você não possa, eventualmente, participar de algumas outras aulas, até para, de repente, descobrir novas afinidades. Sim. Igual a Luísa, que agora é toda de exatas, né? Uhum. Mas ela aparece no Clube da Leitura. Então, não é obrigatório, mas ajuda, pode ser interessante para você descobrir alguma coisa a mais. E tem as Olimpíadas, o pessoal gosta muito de fazer Sim. as aulas para as Olimpíadas. Tem, eventualmente, assim, além da questão dos aulões, às vezes a gente marca, o Chico, ele faz isso, eu também faço, aula de resolução de prova do Enem. Ah. Mas nada disso é obrigatório. Então, o que que acontece? Você também pode escolher. Você ficando na escola, você tem, assim, um leque de possibilidades e não havendo aquela obrigatoriedade, você vai por prazer. E isso é uma coisa que eu gosto muito no Clube da Leitura. Os meninos vão lá, não é pra nota, não é pra prova. Às vezes acaba ajudando na prova, o que é Sim. legal, mas vai porque gosta. Ou porque, assim, quero conhecer e acaba gostando tanto que passa a vir sempre. Sim. Então, sabe aquela ideia boa, assim, de algo que você não precisa fazer, mas você começa a fazer e depois você quer fazer. E ainda tem o bônus de que isso vai te ajudar para as provas, para os vestibulares. Sim. Porque realmente, a gente fala, aí não tem como, a gente fala muito de vestibular, mas não de uma forma pesada. É. Eu digo muito isso para os meninos que, até porque eu dou aula de literatura e é inevitável eu falar de obras para o pais. Só que eu comento, eu falo isso no primeiro dia de aula, eu preciso falar sobre isso não para criar terrorismo. Nenhum professor do ensino médio quer criar terrorismo. A gente fala porque a gente quer que vocês conheçam. Uhum. A gente tem medo do que a gente não conhece. A gente tem medo daquilo que é desconhecido. Então, o que todo professor lá tenta fazer? Vocês conhecerem a prova do PAS, assim, tão bem, que quando vocês realmente forem enfrentar, é uma prova que você olha e fala assim, As do Galoara é mais difícil. Então você tem uma tranquilidade de conhecer o seu oponente. A prova é um oponente, mas você já sabe quais são os pontos fracos, onde é que você vai investir, porque esse é meu ponto forte. Então, deixa de ser aquela coisa aterrorizante, porque Sim. justamente só vai aterrorizar se você não conhecer. Então, não é terrorismo. A gente fala para você realmente olhar para a prova e encarar com toda a tranquilidade, porque dá para encarar com tranquilidade, sim. Uhum. Isso a gente faz um trabalho bem feito. Isso eu posso garantir. Uhum. Qual que é a próxima? Calma, eu tenho uma coisa ainda pra falar sobre o Clube da Leitura que ela trouxe. Que geralmente ela sempre comenta, tipo assim, umas 2 semanas antes sobre qual livro que ela vai trabalhar. E assim, não importa qual o gênero de livro que você gosta, ela sempre vai ter um ali guardado pro seu tipo. E tipo assim, quando ela comenta, ela fala um pouco do livro e você fica, caraca, pô, parece esse daí, parece legal. Aí você vai e, cara, pô, você se apaixona muito. Ela tem um jeitinho de explicar as coisas que é bem engajador, assim. E tem umas aulas muito boas, né, Luiz? Tem, com As certeza. aulas do Léo, por exemplo, sou apaixonada. Cara, Na aula do Léo, você viaja assim, com a geografia dele, né? Assim, é uma aula, tipo, cansativa, porque ele dá muito conteúdo, é assim, um pouco E ele é maçante. rápido, aquela Ele é pergunta bem que você rápido. fez. Muito conteúdo e rápido, né? Sempre falam dele. É. Que ele Ele em especial, mas também acho que os únicos outros que são bem rápidos, assim, também, é o Samuel de Química, mas que ele tá começando a ser agora, o Van Zeller de vez em quando também, mas que, tipo assim, se você pedir, não, professor, não entendi, você pode explicar de novo, eles também vão estar lá 100% pra você. Todos os professores são assim. E, enfim, sobre isso, dessas questões. Veio uma pergunta agora na mente, que é como você faz pra conciliar as provas da escola com as provas do vestibular, né, que vai ter o PAS agora. Assim, os professores, eles gostam muito, tanto durante as aulas, quanto nas questões de prova, eles gostam muito de colocar questões que já passaram por algum vestibular, ou, tipo assim, questões adaptadas de vestibular. Uhum. E, cara, isso é uma coisa que ajuda muito. Hoje, por exemplo, aconteceu que acho que foi o Brancalhão de Física, que ele tava falando da prova que a gente recebeu hoje, a prova de Física, aí ele comentou de uma prova, quer dizer, de uma questão que tinha caído no PAS do ano passado, se não me engano. E, cara, você vê aquilo, você fica, pô, que delicinha, sabe? Que negócio fácil, pô. Uhum. Tipo assim, te dá muita mais confiança. E também tem a questão dos simulados, que tem
geralmente todo sábado, depois da última prova da etapa, que também são, assim, muito, muito próximos das provas do PAS. E de vez em quando tem também os aulões, que nem a Camila falou, que são mais para pegar essa questão de estratégia e conhecimento em outros vestibulares. E você está fazendo os simulados do programa Gold, que acontece nos sábados também, porque são 4, é um simulado por etapa, né? Aham, isso. Então são 6, né? São 3 etapas. Sim, são sim. A minha irmã faz esse E do simulado. programa Gold tem todo sábado. Eu não tô no Gold. Mas você não está nem do Advance, nem nada? Não, Não? não. A minha irmã É porque tá tem a no opção Gold. de participar ou não, né? Mas É. pode fazer o simulado, viu? Aham. Pode Acho fazer o interessante. simulado, é. Pode fazer, mesmo sem ser do É, Gold? qualquer aluno faz o simulado. Ah, sim. Aí, assim, o programa Gold, você tem a primeira parte, que é o SEI, os alunos que têm notas mais baixas, e aí esses alunos, a gente incentiva a assistir aula, eles assistem à noite, no início da tarde, final da noite, né? Ele começa, ele subiu um pouco. Acaba 6, mais ou Então, menos. ele estuda para a prova da semana. Então, a gente estuda com ele. Então, os professores assistentes estudam com ele. Eles fazem a prova e aí eles tiram nota, consequentemente, a autoestima cresce. Sim. E eles estão convidados a fazer o simulado no sábado, se quiser, tá? O aluno que está entre o 6 e o 7,5, esse aluno é o do Advance. Então, esse aluno, ele assiste, faz o simulado no sábado, e na terça-feira à tarde, os professores assistentes corrigem os simulados com ele. Corrigem. Aí você vem com o seu simulado, já com gabarito, e o professor vai passando por questão. Já o pessoal do Gold, que é aqueles que estão com nota acima de 8, 7,5 até 10, eles fazem o mesmo simulado que o SEI, que o Advance e o Gold faz, só que na segunda tarde eles se reúnem em grupo, e aí eles discutem as questões. Aí não é o professor que explica. Entendi. Um explica para o outro, que é a melhor forma de aprendizado. Sim. 95% está comprovado que quando você explica, você aprende melhor, né? Sim. Então, essa é a proposta do programa Gold. Você tem uma pergunta interessante sobre itinerário. Que eu queria saber, que a gente tá tendo agora o projeto de transição, né? Uhum. Tá tendo sexta, mas eu queria ver na sua visão como funciona o itinerário. E que me falaram pra gente que também, quando você escolhe, você tem uma prova específica, né? E aí eu queria saber como funciona isso também. Até eu também quero saber. Até eu também quero saber. Primeiro, sua visão com Sim. relação ao itinerário. Porque quando nós fizemos o pensar do itinerário, complementando a pergunta, eu não estou mudando Sim, não, sim, tá? Quando nós fizemos o pensar, exigia-se a BNCC que o itinerário fosse matérias que você tivesse gosto pelo estudo e você idem, que cada um pudesse estudar. Sim. Só que aqui no Brasil a gente tem uma coisa chamada vestibular. Sim. Então você não pode deixar. Não Então pode você dar tem que dar matérias a matéria do vestibular a semana inteira, Sim. né? E aí o que eu fiz? Segunda, terça e quarta é a formação geral básica, onde entram todas as matérias. E aí na terça, na quinta e na sexta, os alunos agrupam por afinidade. Então, qual é a conversa com a universidade? É falar das áreas. Porque antes o aluno, né, Camila? O aluno saía do Galois, não sabia nem a área. Ia para o UNB, não sabia, porque lá os prédios são setorizados. Sim. Entendeu? E aí, com o itinerário, eles acabam já conhecendo as áreas. Então, eu tenho afinidade com exatas, ou com saúde, ou com humanas. E aí, a outra ideia, você reforça ou não, porque aí agora que eu falei que eu queria te ouvir. Porque a nossa ideia é o seguinte, se a gente pega todos os alunos da primeira série que gostam de matemática, mesmo sendo o mesmo conteúdo, o nível da aula, na sua percepção, aumenta, fica igual ou diminui? Eu acho que depende muito do professor. Mas, tipo assim, que no primeiro semestre eu tava em saúde B, sendo que eu tenho muita afinidade para exatas, mas é porque quando eu fui preencher o formulário já tava cheio em exatas. E, tipo assim, eu tive bastante dificuldade porque eu não sou tão boa assim em saúde, mas os professores, o professor de biologia e... Samuel. Não, o Chico. de itinerário. Não, o de itinerário é o F-César. F-César. Isso é. Que professor sensacional, o F-César. E a de química é a Camilinha, a outra Camilinha, que também, nossa, ela é outra sensacional. E, tipo assim, eles ajudam muito. Se você tem mais... Claro que tem muito essa questão da afinidade, que a Dulcinea falou, que, tipo assim, todo mundo que tá lá, pelo menos a grande maioria, tem muito mais interesse na aula. O que vai, obviamente, mudar muito, tipo assim,
o jeito que o professor vai abordar a matéria. Sim. E as perguntas, né? Exatamente, perguntas. exatamente. Sim. Então, assim, mesmo que não planejado, as aulas do itinerário, dependendo de qual itinerário você escolheu, elas são um pouco mais aprofundadas, não tanto por causa do professor, mas sim mais por causa dos alunos. Sim. Que tem mais interesse, que estão mais engajados, que o professor se sente mais confortável, assim, pra falar mais, Sim. que fazem mais perguntas, enfim, coisa do tipo. Aprofunda. Uhum. Você aprofunda, você não foge do conteúdo, mas você pode aprofundar, Exatamente, porque todo mundo acompanha. Sim. A gente Então, não eu tem acho como fugir do muito legal, conteúdo, né, mas Camila? Você dá aula no Tem. itinerário? Dou na FGB e no itinerário. Tem uma diferença. Porque realmente a demanda é o que a Luísa falou, ela vem do aluno. Uhum. Porque a gente precisa trabalhar aquele conteúdo visando o vestibular. Mas assim, eu, por exemplo, dou aula de literatura. Numa turma de humanas, eles puxam muito mais algumas questões. Eles já falam mais de livros, então às vezes a gente entra num caminho que eu não vou entrar nas outras turmas, num caminho que não é assim, ficou faltando conteúdo para outro itinerário? Não. Mas eles puxaram mais, até porque eles já têm interesse, alguns alunos já sabem assim, eu quero direito, eu quero administração, então eles já fazem algumas perguntas visando essas áreas e a gente encaminha para lá. Uhum. Da mesma maneira, eu acho muito interessante que às vezes, numa turma de exatas, eu às vezes até brinco, mas eu sei que numa turma de exatas, a leitura de poesia e outras questões, eu vou precisar dar um apoio maior. Uhum. Porque não é muito a área que eles gostam. Enquanto que lá numa turma de humanos eles estão já assim super à vontade, numa turma de exatas eu sei que eu vou ter que puxar mais. Então até o professor ele tem uma noção de que aqui esse é um assunto mais difícil. É a área que eles não têm tanta afinidade, eu vou precisar ter um cuidado maior e auxiliar mais. Uhum. Mas tem a prova específica. A prova específica Agora explica a prova específica, porque essa... É novidade para os meninos. Para mim é novidade também, porque... Sério? Porque eu não sei como é que funciona. Uhum. Porque o Vanzeller, na época que... Foi ano passado que eles pensaram, e aí eles trouxeram para mim, disse, né, a gente pretende fazer a prova específica e tal. Eu falei, nossa, ideia boa. Uhum. Com o intuito de forçar o aluno a realmente escolher o itinerário que Começou ele tem esse ano. afinidade, né? a parte Agora eu da não sei prova. como é que ela funciona, não sei o dia a dia, assim, a logística, como é que é? Então, é porque assim, a prova específica, ela é simplesmente uma prova do conteúdo do itinerário. Então, tipo assim, se eu tô no itinerário de exatas, eu vou fazer prova específica de física e de matemática. Quem tá em saúde faz de biologia e química, e quem tá em humanas faz geografia, Português, história história e e geografia. português, exatamente. E assim, ela não é uma prova tão convencional. Geralmente ela tem entre 3 e 4 questões, se eu não me engano, que o meu De pode me cada corrigir. De cada matéria, sim. E ela é uma prova que, assim, ela não diria que é necessariamente mais difícil, mas você tem que se aprofundar mais no conteúdo. Ela é subjetiva, aberta? É uma prova aberta? Sim. Preferencialmente. Sim. Acho que em saúde tinha bem poucas, acho que era só uma, talvez, questão fechada, mas a maioria é aberta. E assim, são coisas que é pra, tipo assim, você mesmo, durante a aula, fazer essas anotações, ficar mais atento, porque são coisas que o professor não necessariamente, tipo assim, entrou em grandes detalhes. Sim. Mas como eu imagino, né, que você precisa ter um interesse a mais, é uma coisa que você vai ali ter mais, sabe, facilidade também, essa questão da facilidade é muito importante no itinerário, que é realmente uma coisa que você vai estar sabendo ali por conta própria. Uhum. Tipo assim, claro que eles mencionam isso durante as aulas e tudo mais, mas você mesmo que vai ter que usar ali a lógica e seu aprofundamento pra conseguir ir melhor nessas provas. Tipo assim, eu tinha muita dificuldade nas provas específicas de saúde, que era, né, uma matéria que eu não dominava, mas assim, depois que eu fui me aprofundando mais, me engajando mais nas aulas de saúde, tanto na Fórmula Geral Básica, que é o FGB, tanto no itinerário, foi ficando muito mais leve, muito mais natural. E assim, tem umas questões mais puxadas, mas também não é nada que não seja comentado em sala de aula. É realmente só mais aprofundado, entende? Uhum. Às vezes, Trabalha o justamente essas aulas a raciocínio, mais. né? Exatamente. Trabalha o raciocínio, Isso. a intelectualidade, A associação o quanto você também. busca, né, de conhecimento Sim. dentro daquela área que você gosta. Exatamente. Tanto que, um exemplo, em saúde, eu lembro muito que acontecia, tipo assim, quando o tópico era, deixa eu ver, métodos anticoncepcionais, um exemplo. Que o F. César comentava sobre, tipo assim, o método, como ele funcionava, tal. E aí ele fazia uma pergunta, tipo, como que tal parte específica pode ser explicada? E assim, é uma coisa que ele não necessariamente comentou em sala de aula, mas que... Com base no conteúdo que Exatamente.
você aplica. Exatamente. A gente tenta fazer na prova específica algo mais aplicado. Exatamente isso. Mais aplicado, exatamente. Que é mais ou menos a proposta da redação, né? Sim. E você consegue ali associando mais os conhecimentos que foram entregues em sala de aula para conseguir fazer aquela prova melhor, entende? Entendi. Tem mais alguma pergunta? Não. Não? E você tem alguma pergunta para fazer para ele? Deixa eu ver. Você tem algum interesse específico em alguma matéria? Eu gosto muito de biologia. Aham. Eu adoro biologia. Você gosta mais de que parte? Que a gente vê esse ano muito ecologia com o professor Chico Aham. e várias coisas com o FCESA, tipo química orgânica, bioquímica, método contraceptivo, educação sexual, enfim, a gente vê muita coisa, mas o que você Eu tem gosto mais? dessas coisas de bioquímica Aham. e essas coisas de, tipo, de sistemas. Sim. E o corpo humano, assim, eu gosto muito de estudar sobre isso. Você vai... Isso vai pra Sim. cima de saúde. É. Bem, biologia e química. Você vai se dar muito bem com o professor César e o Samuel talvez não tanto, que ele vai mais na coisa de química, tipo assim, mais dos elementos mesmo, mais Uhum. cálculo também, mas com a Camila de química e com o FCS você vai se dar muito bem, tenho certeza. Ô, Luísa, você disse que tinha alguns conselhos para dar para ele de detalhes sim, fundamentais que acontecem na primeira série, né? Uhum. Quais são? Uma coisa que, assim, eu tive muita dificuldade por conta da pandemia, que depois eu percebi a importância absurda que tem, é a questão de, tipo assim, as coisas fundamentais. Uhum. Tipo, os básicos de cada matéria. Especialmente de exatas, que você falou que é uma coisa que você tem mais dificuldade. Então, tipo assim, cara, todos os básicos, tipo assim, deixa eu ver. Fração, como lidar com fração, coisa com expoente, deixa eu ver. MMC, MDC também. Todas essas coisas mais básicas, assim, são coisas que vão te ajudar muito, 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 muito. Uhum. O Nakamura, o Fausto e o Van Zeller, eles são muito bons em trabalhar com isso. Que, tipo assim, eles gostam muito de fazer essa pegada de, tipo, um pouco aula teórica e muito exercício. Que, cara, isso ajuda muito. Uhum. Muito, muito, muito. Então, tipo assim, o Nakamura é o especial dele. Que ele fala o básico e vai se aprofundando cada vez mais com as questões. Isso, ajuda, assim, demais, 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 demais. Uhum. Nas outras matérias também tem muito isso, até porque no primeiro ano tem muita, tipo, conteúdo repetido, assim, especialmente em saúde, que você vai ver de novo de uma maneira bem mais aprofundada. Então, assim, cara, presta atenção. Fica atento. O que mais? Deixa eu pensar. A questão... assunto importante aqui, a questão das provas. Eu não sei como funciona a questão das provas no nono ano, acho que era toda quarta, né? Tá sendo De toda quarta. 2h30 até... 2h30 às 5h30. Tá, então, as provas do ensino médio são mais pesadas, assim, mais maçudas. Que elas são toda sexta-feira, de 2h30 até 7h30. Ano que vem eu não sei se vai mudar, eu imagino que não. Vai continuar. E, tipo assim, por mais que seja uma prova muito cansativa, um conselho que eu dou, assim, cara, conselho de ouro, que o Nakamura também fala muito disso, que é não estuda só pra prova. Uhum. Isso é muito, muito, muito importante, vai ajudar você pro resto da sua vida inteira, eu tenho certeza. Tipo assim, é muito bom você... É muito clichê, mas que ajuda muito, muito, muito é a aula dada, a aula estudada hoje. Uhum. Tipo assim, sempre que você tiver ali uma matéria... Tipo assim, deixa eu pensar, você teve matéria de literatura, vamos supor, ela passou uma obra que, tipo assim, uma coisa longa, assim, você fez bastante anotação. Cara, no final do dia, você pode, assim, tirar uns 20 minutinhos pra, no final, antes de você ir dormir, né, você só dá uma lida, assim, tenta, sabe, associar algumas coisas. Organizar as ideias. Organizar né? as ideias, Uhum. exatamente. Lembrar de coisas que ela falou em sala, tal, as anotações, que isso vai, assim, ajudar muito, muito, muito no futuro. Uhum. E também em todas as matérias. Bom assim, conselho. especialmente as matérias de humanas, que pra mim sempre foram mais pesadas, que tem, assim, um conteúdo realmente mais teórico. Uhum. História, geografia, deixa eu ver, interpretação de texto, é bom fazer muito exercício. Sim. Também, prestar atenção muito nessa coisa de matérias teóricas e matérias de exercício. Que tem várias matérias que, tipo assim, ajuda muito mais você fazer resumo, mapa mental, realmente, tipo assim, organizar todas as suas ideias. Tem outras matérias que é muito bom você ir fazendo o exercício, aí se você tem dúvida, você volta lá na teoria, dá uma recordada e volta aos exercícios. Uhum.
isso é muito importante perceber, assim, que eu tive muita dificuldade com isso já, que eu sempre tentava fazer exercício, eu sempre tive muita dificuldade. Então, assim, depois que eu aprendi a arte de fazer o resumo, nossa, mudou muito, assim, É uma as forma coisas. boa de estudar. Luísa, eu vou forma fazer uma boa. pergunta para você. Eu não sei se Sinta você à já vontade. percebeu, Hum. mas eu não quero falar, eu quero tirar de você. Ah. Filosofia, artes, Aham. né? As 3 artes Uhum, e sociologia. aham. Elas sempre acontecem, em inglês, né? Sim. Elas sempre acontecem com outra matéria, não é isso? Sim. O que geralmente o aluno faz com essas matérias? Geralmente não dão tanta prioridade para essas matérias, especialmente artes que vêm com a prova de matemática, que geralmente é a mais pesada assim para a maioria das pessoas. A galera meio que deixa assim passar, tipo assim, vou só voltar aqui nas anotações da professora, dar uma lida rápida e, né, que Deus me segure durante a prova. Mas assim, essas matérias em específico, elas podem não ser tão, tipo assim, não tão essenciais. Parece que não é, mas tem o mesmo peso que uma Sim, sim, matemática sim. não faz. Então, Sim. o que eu vou comentar é exatamente sobre isso, que essas matérias são, eu acho que de vez em quando até mais importantes, porque elas têm muita obra em todos os vestibulares. Uhum. Então, assim, e também são coisas muito detalhistas, assim, especialmente filosofia e sociologia, eu sinto que são matérias que ajudam você no decorrer da sua vida inteira, independente da matéria que você for cursar Ajuda no repertório de redação. Ajuda no repertório de redação, exatamente. Artes também. Artes é ótimo pra isso também, mas filosofia e sociologia eu acho que são assim. Dessas 3, no caso, né, artes são outras 3, mas tipo assim, que são também muito importantes de você prestar atenção. E como geralmente essas aulas são meias aulas, que são que você não tem toda semana, eu acho que vale muito a pena também você, tipo assim, antes da prova, você pegar os slides do professor, que geralmente acho que todos eles têm slides dessas matérias, e, tipo assim, fazer uma lida, assim, pode ser, não precisa ser nem tanto aprofundada, mas só faz uma lida no slide, pega o registro, se precisar, faz algumas mais anotações, no dia da prova, leva o caderno, dá uma lida de novo que, pô, tá show. Projeto de vida. Projeto de vida vai para recuperação. Assim, é uma matéria. Não é difícil o projeto de vida, eu só tenho muito problema com isso porque precisa entregar muitos trabalhos. Então, tipo assim, você tem que estar sempre atento no prazo de entrega e tudo mais, o que é uma coisa estressante pra mim. Mas, assim, a professora Eliege, que é a de projeto de vida do ensino médio inteiro, eu imagino. Ela, assim, as aulas dela são muito importantes também. Ela fala sobre vários tópicos, assim, que vão ajudar você pro resto da sua vida inteiro. Então, assim, é uma matéria que vale a pena você colocar bastante esforço. Porque uma coisa que eu percebo muito também com os alunos do primeiro ano, e tipo assim, até falando dos meus amigos, assim, não expondo ninguém, mas enfim, que eles fazem tudo meio, tipo assim, preciso fazer, vou fazer isso aqui logo, sem pensar muito. O que, cara, assim, não que vai acabar muito com você, mas colocar um tempo ali, tipo assim, pra realmente pensar nas perguntas, refletir ali sobre quais os seus propósitos, e assim, tudo que a Liege fala em sala, nossa, válido. é muito importante. É pra vida, né? É pra projeto vida. de vida mesmo. Você tem esse ano passado vocês não tiveram, mas vocês têm com o Ney a gente agora. começou com o Ney, Né? Vocês têm? Tem, agora tem. Pensei que era só educação socioemocional com o André. Não, a gente puxou pro 8º e 9º, porque 8º e 9º é uma preparação pro ensino médio, né? Então a gente trouxe também projeto de vida. O Ney conversa bastante sobre escolhas pra vida, tipo, com profissão, essas coisas. Ele fala bastante em sala sobre isso. Gente, nosso tempo acabou. Nem deu pra falar da saúde emocional que você queria. Pois é, não deu pra falar. Mas a gente faz outro, né, Paulo? Sim. Fazemos outro. Muito Deus Pai.